Desemprego. Queria falar um pouco sobre desemprego no Brasil. Alguns gráficos aqui que eu vou mostrar, começando por esse do nível da quantidade de empregos no Brasil, né? Eu vou aproveitar para dar uma atualizada nos dados de 2020, fechado, que a gente já tem os indicadores de emprego. Então, começando pelo nível, pela quantidade de empregos na economia brasileira, que a gente tira da PNAD contínua, que é uma pesquisa do IBGE super criteriosa, né? Pesquisa por amostra de domicílios. Ela não está fechada ainda, o último dado que a gente tem de novembro, mas já dá para ter uma visão bem clara. Então a gente vê no gráfico que a quantidade de pessoas empregadas, ou que a gente chama de população ocupada, no final de 2020 era de 85 milhões 578 mil pessoas, enquanto que em dezembro de 2019 esse número era de 94 milhões 552 mil pessoas. É isso que a gente vê no gráfico, né? Então há uma queda de 10 milhões de empregos no Brasil desde o início da pandemia até o final de 2020. Então esse dado é muito relevante porque mostra que o mercado de trabalho está numa situação dramática, como eu tenho dito, né? Então, no fundo do poço de agosto de 2020, a população ocupada, ou seja, a quantidade de empregos no Brasil foi a 81 milhões 666 mil e a gente termina o ano com 85 milhões 578 mil, 10 milhões ainda aquém do início da pandemia, e isso tira a pressão do mercado de trabalho, de salários, né, e deixa as pessoas numa situação dramática. Outro dado fechado que a gente tem, que é o CAGED, que é a criação de vagas formais, tem um dado bom: 142.700 vagas criadas em 2020. Por incrível que pareça, o ano 2020 gerou um saldo líquido positivo de vagas formais, ou seja, empregos com carteira assinada. E a gente está falando aqui, se não me falha a memória, de qualquer coisa como 35, 40 milhões de pessoas que trabalham com carteira assinada. O mercado de trabalho brasileiro tem muita informalidade. Ocorre que a informalidade aumentou, então esses 142.700 vagas criadas estão longe no ano, né, estão longe de compensar a perda de vagas no setor informal da economia brasileira. Por isso que a gente está muito aquém ainda do início da pandemia. Se a gente olhar o gráfico do CAGED, que eu também coloco num prazo mais longo, num prazo bem longo, desde 2003, e aqui são vagas acumuladas, criadas em 12 meses, a gente vê que ali na era Lula e Dilma, no 2007, 2008, pulando aí tem a grande crise de 2008, do estouro da bolha imobiliária americana, e voltando 2010, 11, sempre criando, em termos acumulados, 2 milhões de vagas. 2 milhões de vagas formais. No início ali de 2003, 4, 5, na média por ano se criava praticamente 1,5 milhão de vagas por ano de salário, de carteira assinada. Aí é uma destruição na crise de 2008 no ano praticamente ainda positivo, 400 mil no ano de 2008, 9. Depois a gente volta para uma criação de 2 milhões de vagas formais e aí isso vai caindo, como diria um economista, monotonicamente, né? Uma tendência direta ali de queda até 2013. Então, ali a cada ano a gente começou a criar menos vagas formais no CAGED, que é essa linha laranja do gráfico. A linha azul é o mês a mês, né? Inclusive a gente tem na ponta, em dezembro em geral, se destrói 300, 400 mil vagas de trabalho no CAGED. Isso tem a ver com a sazonalidade do emprego, né? No Natal, pouco antes do Natal ali, as pessoas demitem, né? Há uma contratação em agosto, setembro, outubro, e depois, né, no mês de Natal, em dezembro, há muita destruição de vagas. Isso é um padrão brasileiro, vocês veem no gráfico há 20 anos, né? Bom, quando estoura a crise do governo Dilma, do impeachment, 2014, 15, 16, há uma destruição acumulada em 12 meses que chega a bater 2 milhões de vagas destruídas, né? Depois começa a haver uma recuperação na transição ali do Temer, com as vagas criadas acumulando, zerando em 12 meses. Depois, no pré-pandemia, se chega a criar quase 500 mil vagas formais acumuladas em 12 meses. E depois, na pandemia, vem de novo essa destruição enorme de mais de 1 milhão de vagas destruídas acumulado no ano no CAGED. E agora, com essa recuperação em V aqui do emprego, há fechado no ano uma recuperação de 175 mil. Então, reparem que se o mercado de trabalho brasileiro fosse totalmente formalizado, esse dado do CAGED, que olha a carteira assinada,
nos diria que o mercado de trabalho brasileiro se recuperou. O mercado de trabalho brasileiro não é totalmente formalizado. Aliás, ele é basicamente informal. Por isso que o CAGED é uma aproximação grosseira do que está acontecendo no mercado de trabalho, né? Voltando para o gráfico de nível de emprego ou de população ocupada em milhões, a gente terminou o ano passado em 94 milhões 552 mil e termina o ano de 2020 praticamente com 85 milhões 578 mil. Né? Tudo isso que eu estou falando se reflete no gráfico do desemprego, que eu também coloco. Então, o desemprego brasileiro, medido pela PNAD e dessazonalizado, ou seja, tirando efeitos sazonais, em porcentagem no gráfico, no momento caminhamos a 15%, quase 15% de desemprego, que é o recorde, né, a máxima da década. E se a gente colocar o início dos 2000 aqui, e até mesmo os anos 90, a gente não vai achar a taxa de desemprego tão alta. Né? Então dá para dizer que a gente está no maior desemprego da história brasileira, pelo menos dos últimos 30 anos, né, que é próximo desse 15%. A gente teve um nível de desemprego muito baixo ali no 2012, 13, 14, com desemprego quase indo a 6,5%, né? Que é, aliás, é o menor nível de desemprego por essa metodologia da PNAD, calculada pelo IBGE. Há uma disparada, e reparem que aqui a CLT está constante, não estamos falando de poucas mudanças relevantes. Alguma mudança da CLT da reforma trabalhista começou a ser feita ali a partir de 15, 16, pouco, principalmente na questão da justiça do trabalho, mas o ponto que eu quero fazer é que com a CLT, como ela sempre foi, a gente chegou a um desemprego de 6,5% em 2013 e 2014, né? Bom, quando a economia brasileira implode na crise da Dilma e do impeachment, o desemprego dobra, né? Ele vai praticamente de 6,5% a 13%, isso do gráfico mostra de maneira bem clara. Depois alguma recuperação na transição do Temer até 2018, 19, em que o desemprego cai, vem de 13 a 12, abaixo de 12, chega a tocar no 11,5 e a pandemia explode o desemprego de novo, levando essa taxa para quase 15%, que é a taxa que a gente tem hoje. Né? Então isso tem uma série de implicações para a economia brasileira, obviamente, a começar pela situação dramática das pessoas que não encontram emprego. Em cima disso a gente tem que colocar também o desalento, que são pessoas que desistiram de procurar emprego. Quando a gente põe o desalento, essa taxa de desemprego vai a 20%, né, que é realmente dramática, e isso mostra que o Brasil está muito, muito longe de se recuperar da pandemia, que a situação ainda é muito grave, né? Então, para além do drama humano das pessoas que não encontram emprego, que estão numa situação realmente dramática, há também a questão dos salários que não sobem, dos rendimentos que não sobem e da inflação de serviços que não sobe, porque sem pressão nos salários não há inflação que pare de pé. Né? Então, como eu tenho dito muito, né? A inflação subiu um pouco por conta da desvalorização cambial, quando o câmbio foi a quase 6 em 2020. Subiu porque o preço dos alimentos e o preço das commodities, minerais e de alimentos no resto do mundo também subiu muito em dólar. Né? A gente está falando de preços de materiais, de algum deles tendo subido 70% em reais, né? Porque há o efeito da alta em dólar mais o efeito da desvalorização cambial. Né? Então tudo isso trouxe uma pressão inflacionária que fez com que o IPCA, que é o índice de preço ao consumidor, saísse de 1,9 para 2 para 4,5, né? Mas muito provavelmente vai voltar a convergir para 4 ou provavelmente 3,5 em 2021 e 2022. Né? Então esse é um panorama resumido do mercado de trabalho brasileiro e esses gráficos são fundamentais, a gente precisa sempre trabalhar com isso na cabeça e acompanhar esses gráficos no dia a dia. Obrigado.